Pessoal, vamos lá então, boa noite mais uma vez aí, chegando para a gente fazer essa aula remota, né? Eu espero que logo a gente esteja todo mundo junto aí e na prática, né? Na presencial, que é é a nossa vontade, pelo menos, né? Infelizmente, a gente precisa respeitar os decretos que existem, questão de saúde, né? Então, a gente fica não muito contente, né? Mas, infelizmente, é a principal. Infelizmente, a atualidade é o que nós estamos vivendo, é isso, né? Essa que é a realidade, né? Mas vamos com fé e força, fé e foco. Sempre vai dando certo. Esse é um bordão que é uma realidade, né? É joia. Ó, na aula passada, o que nós falamos mesmo aí? Quem que me ajuda aí a lembrar aí? Que eu tô com a memória meio fraca, viu, gente? É a idade. Falando das ferramentas. Não, do procedimento da mudança. Nós paramos na G5. Internet G5. Celular, mais ou menos assim. Coisa assim. Muito bem, Marcelo. Quem mais concorda aí com o Marcelo ou não? Não é isso, não. Na verdade foi o início, né, da telecomunicações, né, nós falamos, né? Foi isso, né, o início das telecomunicações? Todo mundo concorda? Isso. Olha. Vamos ver quem está presente aí. O José já falou, o Alan já falou, o Marcelo já falou. Quem tá mais aí? Eu acho que é o. Como que. Francisco, será? Que tá sem Boa áudio? noite, professor. Grande Francisco, agora o áudio tá arrebentando. Tá, ok. Bom Estou também. escutando. Bom, boa noite. Renato tá aí também, com o herdeiro na braço, né, Renato? É minha filha. É, herdeira, né? Ela tá. Vai aprender com o pai. Joia, bom também. O Hector tá chegando aí. Anderson Pires tá por aí? Rodolfo. Tô aqui. Grande Rodolfo. Pô, o pessoal tá ganhando dinheiro já, hein? Tô sabendo, hein? Vocês não me escondem nada não, gente. E o Anderson Pires? Bonito nome, hein, rapaz? Tá louco. Por que ele mandou uma mensagem aqui? Vamos ver o que é. Ai, eu não vou te contar maior, minha amiga. Esqueci meu fone de ouvido lá no meu serviço. Você acredita? Ele tá conectando o áudio aí. Provavelmente daqui a pouco ele ouve a gente aí. Tá? Vamos lá. Alguma colocação aí, alguma dúvida no sentido geral aí que vocês têm para a gente dar um início? Eu preparei uns slides aí dessa aula online hoje para a gente falar de alguma coisa, tá? Vocês têm alguma colocação para fazer aí, alguma observação? Pode falar, por gentileza. Hector, tudo bem aí? Boa noite. Opa, e aí, Anderson? Grande Hector, tá na área também. Só falta o Anderson Pires depois falar um alô pra gente aí. Certo? Alguma orientação, alguma dúvida, alguma colocação sobre a aula passada, algum sentido geral? Vocês têm para falar aí ou vamos seguir o barco? Nós vamos ter bastante coisa para falar, hein, gente? Se não perguntar, eu vou perguntar para cada um. Tá, vamos. Tá de sacanagem, né? Fala aí, ô Marcelo. Ó, toca o barco aí, rapaz, logo. Fala aí. Mas, assim, independente da brincadeira, sério mesmo, sabe? Pode perguntar, viu, gente? Não precisa ficar acanhado. Às vezes é a dúvida do colega também, entendeu? Nós estamos aqui para tirar as dúvidas mesmo. Pode ser alguma coisa que esteja acontecendo aí, alguém te perguntou alguma coisa, entendeu? A gente vai tirando as dúvidas aí, tá bom? Joia.
E na aula passada, deixa eu confirmando aqui, nós falamos do início, né? Da comunicação celular, né? Assim, fazendo um breve... Fazendo um breve relato aí da aula passada, nós podemos, assim, ter como base tanto que mudou, né? Mas, assim, falando não na tecnologia em si, mas falando de aparelho, né? A tecnologia também, óbvio, né? Nós estamos no 5G, né? Atual hoje. Mas, assim, falando de aparelho celular, né? Falando, assim, de o que é o que a gente vai mexer. Vou só desligar a lanterna aqui, que o meu celular está acabando a bateria. Como que um aparelho hoje tem uma importância, né? Eu acho que não foi a primeira vez, também não vai ser a última que eu vou falar, que hoje os aparelhos são bens, né? A gente compra, a gente vende, tanto é que os aparelhos hoje têm um preço significativo, né? Não é aparelhinho mais de qualquer valor. Hoje a gente mexe com um aparelho considerável, com valor considerável, né? Assim, então, para a gente ver o tanto que evolui, né? Ó, depois que a gente vier com o microfone ligado, aí desliga aí, por gentileza, senão eu acabo ouvindo a conversa de vocês aí, bom? De quem estiver ligado, por gentileza. Então, assim, a gente tem que prestar atenção mesmo, né? Tomar esse cuidado, ter esse cuidado quando a gente for mexer com o aparelho. E nunca é demais... Boa noite. Pois não. Boa noite. Boa noite, Anderson. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom. Tudo jóia. Nós estamos Agora eu consegui. Tamo junto, rapaz. Aí coisa boa. Conseguiu, né? Quer ligar a câmera aí para falar um oi? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Queria falar que eu assisti as aulas passadas. Ó, tá muito bom, hein? Muito obrigado, meu amigo. Tá melhor agora com a tua presença aqui, tá joia? Obrigado. Vamos lá. Nós estamos falando aqui, então, inclusive, da aula passada, da evolução dos aparelhos, né? Da tecnologia, na verdade, que se estende também para os aparelhos, né? Deixa eu só fazer uma observação, me desculpa, que eu esqueci já de falar do início. Nós vamos fazer pelo menos umas 2 ou 3 aulas hoje. O que vocês acham? Umas 3? Vamos Sem fazer. problema. Ó, vamos fazer até o que o Zoom permite. Depois faz mais uma, eu vou mandando um link no grupo, entra direto. Pode ser. Ok. Eu concordo. Bora. Vamos chegar, então. Vamos lá. Então, sobre esse avanço, né, da tecnologia, que nós pegamos esse caminho andando já, vamos dizer assim, né? Por um lado, para a gente, para o técnico, tá bom, né? No meu ponto de vista, eu tenho certeza que da maioria também, quando vocês começarem a mexer, quando vocês começarem a montar a bancadinha de vocês, começar a pegar serviço, vocês vão ver que não é tão difícil, né? O que a gente precisa fazer? Praticar, né? Nós vamos fazer o curso, vai aprender. Só que é o seguinte, precisa praticar, não precisa ter medo. Eu sou inseguro. Gente, isso é normal, né? A insegurança é uma coisa que faz parte da gente, não tem como a gente falar, até hoje a gente mexe já faz um tempo, eu também sou inseguro, dependendo, por exemplo, do aparelho. Só que assim, uma dica, não esquenta com o preço do aparelho. Se você pegar um aparelho de R$200 na mão e pegar um de 5.000, né, vamos dizer assim, a troca de tela, entre aspas, é a mesma. Óbvio que existe a diferença do valor. Não vamos né, também desclassificar. Mas assim, o serviço da troca de tela vai ser a mesma. Então assim, o mesmo cuidado que você tem que ter com uma tela que vale 100, você tem que ter um cuidado com a tela que vale 800. Né? Porque se você tiver o prejuízo, tudo bem. Quebrou uma tela que vale 100, o prejuízo é menor. Quebrou a tela de 800, o prejuízo é maior. Tá ok. Só que é prejuízo. De qualquer forma, é prejuízo pra gente, né? Então, assim, a gente não quer ter prejuízo. Mas eu vou... acontece quebrar uma tela. Acontece, né? Felizmente, é vidro, né? Se o aparelho nunca foi aberto, ainda, né? Mas, assim, se o aparelho já foi aberto, às vezes não foi colado de uma forma correta. Depois nós vamos falar, inclusive, de colagem, montagem, desmontagem, o jeito de colar. Nós vamos colar, né, na prática lá, como que vai ser o jeito certo de colar os aparelhos, né? Inclusive, né, fazendo já uma observação aqui sobre telas, sobre frontais, display, tem muita tela com aro, né? O que é a tela com aro? É a tela pronta para colocar. Você só tira a placa do um e põe no outro aparelho. Quer dizer, você não usa nem cola. Então, assim, existe também essa praticidade.
hoje em dia, de ter essas telas que é frontais, com aro, né? Display com aro, que o pessoal acaba falando. Então, assim, nós estamos evoluindo para melhor, né? E o bom também é que os valores dos aparelhos também são altos, vamos dizer assim, né? E a manutenção, consequentemente, não deve ser barata, né? Se você, né, vou usar até um termo aqui até meio desagradável, mas é uma realidade, se você se prostituir no mercado, se você fazer um preço que seja um preço, vamos dizer assim, desleal, né? Acho que é a palavra certa, a gente vai afundar a nossa profissão. O técnico hoje está sendo muito bem reconhecido, né? A gente vive de indicação, a gente vive de fazer serviço bem feito, né? Então, assim, é o que a gente precisa fazer. Tentar ser o melhor possível. Ah, Anderson, não existe perfeição. Ninguém está falando de perfeição. Mas dentro do nosso perfil, que a gente precisa ser profissional. Profissionalismo existe, entendeu? Não é vergonha nenhuma falar, não sei fazer, né? Óbvio que, entre parênteses aqui, nós temos que ter uma jogada de marketing, né? Você não precisa falar para o cliente que você não sabe, tá? Mas você pode catar o aparelho e falar que você vai passar um orçamento posteriormente. Você entendeu? Aí o que você faz? Pesquisa. Nós temos um grupo justamente para isso. Entendeu? Não sei, me manda no particular se for o caso, não tem problema. Tô com uma dúvida aqui, assim, pá. Entendeu? A gente tá para acrescentar, nós estamos para somar, nunca para tirar. Esse aqui é sempre o meu ponto de vista, não faço nada para atrapalhar ninguém, graças a Deus. Pelo contrário, a gente precisa que pessoas que acrescentem na vida da gente, né? E eu estou à disposição sempre, como eu falei no início para vocês. Então, assim, a dica, né? Depois nós vamos falar de orçamento também, é que você faça um preço justo, tá? Aí você vai me perguntar, Anderson, qual que é o preço justo? O preço justo você tem que levar em consideração o teu desempenho, a tua qualificação, o tempo investido, né? Financeiramente falando. Aqui nós estamos não perdendo tempo, né? Nós estamos adquirindo conhecimento. Só que para chegar até aqui, você do outro lado aí, você fez o investimento, entendeu? Então, assim, a gente precisa ser remunerado pelo serviço. Um exemplo que eu dou para vocês, que a gente vê muito isso, inclusive nas redes sociais da vida. O que o pessoal faz? Por exemplo, cobra R$50 para trocar conector de carga. Né? Nós vamos fazer na prática depois. Vocês vão ver o tanto que é difícil fazer um conector de carga. Eu uso a palavra difícil para não falar o risco de matar um aparelho para fazer um conector de carga. Você entendeu? Mão de obra. Tem gente que cobra o valor da peça mais R$50. Gente, isso não é ser profissionalismo, né? Isso não é dar valor à profissão. Você está buscando a qualificação. Você tem que ser bem remunerado. Você tem que prestar um serviço. Você tem que ter uma mão de obra qualificada. Você tem que ser bom no que você faz. Mas acontecer de errar? Ninguém está falando que não vai errar. Só que é diferente de você se prostituir dentro da tua profissão. Você tem que buscar o objetivo. Né? Você tem que traçar o objetivo. Eu acho um absurdo cobrar R$50 de mão de obra para cliente final. Estou dizendo isso porque a gente cobra para lojistas, que somos nós, os técnicos, a gente cobra de R$30 a R$50 de mão de obra. Por exemplo, um conector de carga é R$30 a R$50, eu dando a peça, você pode cobrar 100, 150, quer dizer, você tira 50 livre. Aí é outra história, né? Agora, do que você comprar a peça, tudo bem, vou pagar 3 por 10, beleza. R$5 ser, você cobrar 50, vou ganhar R$40, 45, não é nada. Estou dizendo não é nada assim, não é nem financeiramente também falando, mas assim, é a questão da tua hora técnica, né? Você faz um serviço, troca de tela, você vai cobrar R$50 de mão de obra? E se você quebrar a tela? Né? Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, que acontece muito, uma tela do J5 Pro, vamos partir que ela seja original China, né? Que você vai pagar R$200 a R$220, aí você cobra R$270 e ganha R$50 de mão de obra. Bom, aí você tá lá, limpou o ar, tirou a tela velha, beleza, fez a limpeza, comprou a cola, né? Lá atrás, tem que comprar cola, elástico, separadora, você tem que comprar, né? Até então, enfim, você vai ter que gastar para tirar a tela, de alguma forma, né? Aí você lucra R$50. Na hora que você for colocar, limpou, colocou, colou, tudo certinho, você testou, fechou o aparelho, na hora que você vai passar o elástico para finalizar, me trinca a tela. E aí? Você pagou 220 na tela.
Beleza, R$200. Passou o orçamento para o cliente original X 250, 270. Para tirar 50 livre. O cliente não quer nem saber. O cliente quer que você entregue o aparelho funcionando. Concorda? Quer dizer, você pagou 220 na peça. Vamos, R$200, né? Quebrou a tela. Você não vai ter a cara de pau e chegar no fornecedor colado e falar que a tela deu problema. O fornecedor não é tonto, você vai se queimar sozinho. Né? Você tem que ser, pelo menos, no mínimo, nós precisamos ser humildes e falar que, ó, vim aqui, comprei a tela, fui instalar, quebrei, você consegue fazer uma diferença para mim? Vai do fornecedor passar essa diferença para você. Senão, você vai ter que pagar o valor que é da peça. Ou seja, vai morrer com 400. Isso você não quebrar de novo também. Né? Porque exige a hipótese, né? É verdade. Você tá nervoso, você já perdeu 200, né? Você tá naquela... Né? Quer dizer, tomo com 200, 400. Você cobrou 270 do cliente, você tá com a negativa 270 no teu dia. E isso é te pagar, não passar cartão, enfim. Qualquer coisa nesse sentido. Você tá vendo como a conta é simples de fazer? Entendeu? Então, você não pode cobrar R$50 de mão de obra. Assim, gente, ó, deixa eu ser bem realista com vocês. Não é que não pode cobrar. Eu acho que não deve cobrar. Você entendeu? Por quê? Você é qualificado, você buscou uma qualificação, você está buscando uma qualificação. Você vai aprender sim. Você vai praticar, você vai exercer a tua profissão. Então, assim, faz com calma, não tenha pressa. Nós vamos falar muito de orçamento, inclusive. Nós vamos falar de desmontagem e montagem. Nós vamos praticar. Assim, não precisa ter medo, né? É bom ter um receio, né? É óbvio, independente de qualquer coisa. É bom sempre ter um pouco de cuidado. Mas, assim, pode pegar serviço, não é bicho de sete cabeças, tá? O que eu acho, no meu ponto de vista, é essa questão de valores, né? Ah, mas o fulano cobra... Gente, fulano é fulano. Se você quiser se equiparar com o fulano, aqui o livre-arbítrio, na verdade é essa. Nós estamos dando uma dica, por quê? Um dia da manhã você fala, fiz o curso e não ganho dinheiro. Você não ganha dinheiro porque não quer, porque não está sabendo cobrar. Ganha dinheiro sim. Se você for um profissional qualificado, se você buscar a experiência, se você buscar, já estão buscando a qualificação, você vai ser bem remunerado sim. Tá bom? Então, assim, são umas dicas importantes que a gente deve seguir, né? Que isso funciona na prática. O que eu estou falando para vocês aqui é o que eu vivo. Então, assim, não foi ninguém que me contou, eu não li em lugar nenhum, não. Isso aqui é o que a gente vê lá na bancada na hora de fazer o serviço, na hora de passar o orçamento, na hora de quebrar uma tela, você entendeu? Então, assim, aí você fica um pouco mais assustado, né? Essa aqui é a palavra exata. Mas não precisa se ficar assustado, não. Eu garanto para você que vocês tiram de letra. Beleza? Se acabar e eu despedir de vocês, nesse meio tempo, eu vou enviar o link e às 8 a gente começa a segunda aula. Dúvidas? Perguntas? Pois não, Marcelo. Eu abri o celular aqui. Não, nem você falou, não é bicho de sete cabeças, não é verdade. O negócio lá é os flex. Você pegou a manha para sortar os flex, vai embora. Não, é isso aí mesmo. Ou não é bicho de sete cabeças. Eu abri e montei de novo. Ainda sortei um conector ainda. E funcionou normal. Tô falando que você tá fera mesmo, hein, rapaz? Não tem pra ninguém. Assim, não tem bicho de sete cabeças mesmo, né? A realidade é essa. O que acontece? Cada aparelho é um aparelho. Por exemplo, não tem como a gente fazer um cronograma, não tem como a gente fazer uma planilha, por exemplo, de como que abre um aparelho. Mesmo porque você não sabe qual aparelho você vai pegar, né? Qual que é o interessante da gente fazer? Se tiver dúvida, né? Ver um vídeo no YouTube, não tem problema nenhum. Só que o que você faz? V1, V2, V3, né? Para comparar. Por quê? Às vezes, inclusive eu tenho um canal no YouTube, que acabei de criar, na verdade, @VilarCel. Estou montando estou fazendo um vídeo de 2, 3 minutos, só como que abre o aparelho, né? Por exemplo, né? Vamos tirar como exemplo aí, um Moto X4. Como que a gente abre um aparelho Moto X4? Só tem 2 jeitos de a gente abrir um aparelho, para todos. Ou pela tampa traseira, ou pela frontal. Isso aí é padrão. Então, o que a gente precisa saber? Como que o aparelho abre? Pois não, Francisco? Qual que é o canal que o senhor falou lá?
Vilagecel. Obrigado. Arroba Vilagecel. Eu tô postando uns vídeos lá, é que eu tô meio sem tempo, rapaz, meio corrido, mas nós vamos dando uma atualizada lá. Então, por exemplo, eu tava falando do Moto X4. Então, isso já serve, inclusive, para orçamento, né? O que a gente pode fazer para mexer no Moto X4? Como que a gente dá manutenção no aparelho? Independente se for troca de teste, se for bateria, se for conector. O Moto X4, por exemplo, ele abre pela tela. Moto X4, J5 Pro, J5 Prime, J7 Prime, entendeu? Se eu não estiver enganado, Moto G7 Plus também, diferente do Power que abre pela tampa traseira, você entendeu? Os macetes que a gente vai ter que entender é essa questão, como que abre o aparelho. Outro exemplo. O Moto G8 também abre pela tela ou pela traseira? Qual que é, Anderson? Moto G8. Qual G8? Ah, porque o meu é só Moto Prime. Não, G8 Prime não existe. Sabe o que é o Play? Isso. Moto G8 Play, por exemplo, ele abre pela tampa traseira. Né? Você tem que esquentar a tampa traseira, chega nos parafusos e acaba tirando. Ah, eu tenho dúvida. Dá uma olhadinha no vídeo no YouTube, não tem problema. Ah, é porque vai ser o primeiro. Por que você vai abrir ele? Ah, vai ser o primeiro do teste. O que aconteceu com ele? Nada, eu quero abrir ele para ver. Você vai abrir do nada? É. Corre o risco de queimar alguma coisa, alguma placa. Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Corre de queimar, não. Queimar, não. O problema, o que a gente tem que ter? Você tocou num ponto aí. Qual risco? Que risco a gente corre na hora de abrir um aparelho? Por exemplo, vai depender do aparelho, né? Se você abrir um aparelho que tenha digital atrás, por exemplo, sempre que você pegar um aparelho que tenha digital atrás, você se liga que a digital tem um flex que vai na placa. Então, começa sempre de baixo para cima. Por quê? Se abriu a tampa traseira de baixo, você já vai conseguir visualizar onde está o flex da frontal. Porque se você abrir de qualquer jeito, você vai rasgar o flex. Ainda, se for de aparelho, por exemplo, Motorola, né, algum Samsung que tem a digital, ainda você consegue. Né? Depois a gente vai falar de iPhone, por exemplo, você rasgou a digital, acabou, perde a digital. Entendeu? Então, assim, é um cuidado que a gente... Pois não. Mas aí existe o Flex para comprar e colocar a digital de novo? Depende do aparelho, né? Depende do aparelho, encontra a digital. Tem aparelho que não é difícil vender. Por exemplo, eu precisei de uma digital do Moto One Action, se eu não estiver enganado. Foi difícil encontrar. E me pediram R$100 na digital. Custa 30 e pediram 100. Então, assim, né, depende muito do aparelho. Os cuidados, né? Quando você vai abrir um aparelho, você tem que visualizar o aparelho, né? Por exemplo, esse da digital é um toque. Outra coisa, se você viu que tem uns botões ali, power, né, volume, né, não enfiar, por exemplo, a espátula até o fim. Enfia só na beiradinha para ir comendo ali. Ou começa da tampa, começa do lado de baixo e vem erguendo. Porque aí você consegue visualizar onde está o flex. Você não corre risco de quebrar. Porque se quebrar, você vai ter que substituir. E aí você vai ter prejuízo. Entendeu? Aí, por exemplo, se você passar um orçamento que corre de quebrar flex, não está sendo legal. Porque aí a responsabilidade é tua. Entendeu? O flex não quebra sozinho. Aí é a tua mão de obra que precisa melhorar um pouquinho mais. Entendeu? Ah, mas é difícil? Não é difícil não. Vê com calma, abre com calma, esquenta bem, entendeu? Depois nós vamos ver lá na prática que tem a separador de LCD, tem a estação de retrabalho para a gente fazer o aquecimento, tá bom? Então não tem muito segredo não. Para poder abrir um celular? 5 minutos, mais ou menos? Como que é, Marcelo? 5 minutos para deixar ele na máquina LCD? Ó, o Marcelo perguntou quanto tempo em média, mais ou menos, a gente tem que aquecer, né, Marcelo, para abrir um aparelho. Inclusive, é uma dica também, foi bom você tocar nesse ponto aí. A temperatura da máquina de LCD, né, vamos partir desse princípio, ideal seria uns 85 graus.
Só que é o seguinte, quando você... Suponhamos que o aparelho abre pela tampa, né? Tampa traseira. Tem que esquentar, colocou lá, tem que esquentar. Se você deixar 5 minutos, às vezes, é muito. Por que é muito? Não pela peça, mas por causa da bateria. Às vezes, tem aparelho que a bateria incha. Então, qual que é interessante você fazer? Deixou lá, está quente já, por exemplo, está lá ligado, né? Faz uns 10 minutos ligado. Você põe o aparelho, deixa uns 3 minutos, às vezes, 5, não tem problema. Mas tira e tenta abrir. Entendeu? Você percebeu que a cola está dura? Volta o aparelho na máquina. Deixa mais uns 3, 4 minutos, 5 minutinhos e tira. Assim, não deixa direto, porque às vezes incha a bateria. Entendeu? Por exemplo, a 20, a 30, esses aparelhos, sai pela tampa traseira. Então, às vezes, e já tem, é a tampa e já é a bateria. E a caloria, a bateria vai sugando tudo. Às vezes pode inchar a bateria. E na hora de fechar o aparelho, você não vai conseguir. Moto One Vision também, entendeu? São alguns aparelhos assim que você tem que tomar um... Moto G6 Play. Moto G6 Play é danado para inchar a bateria. Entendeu? Moto Z Z Play, Z2 Play, Moto Z3 Play. Cuidado com esses aparelhos. Tá bom? Mas dá para tirar. Você percebeu que a cola tá dura? Né? Deixa mais um pouco. Tira. Deixa mais um pouco. Isso aí. Já abri um G2 também. Deu certo. Só que a tela tava meio quebrada e eu não liguei muito. Aí quando chegou no final, aí trincou do lado assim, mas ela é carcaça. Tá vendo? Acontece. O Moto G2 ainda é só parafuso, né? Você tira a tampa traseira e tem os parafusos, você tira aquela tampa, aí você chega na placa e na bateria já, né? Mas era o outro, acho que era o Motorola, era Samsung. Era Samsung. Da frente. Entendi. Então, assim, não tem como a gente fazer esse padrão, né? A gente podia montar uma tabela, por exemplo, como que abre os aparelhos, mas a gente não sabe qual que vai pegar, né? O interessante é você, é que você vai lembrar já depois, né? Conforme você for trabalhando, conforme for entrando, serviço, você fala, esse aqui vai ser automático. Você já vai saber como que abre o aparelho, automático. Conforme for passando o tempo, você já vai sabendo o jeito que abre o aparelho. Apesar de ter muito aparelho novo agora, né? Então, assim, tem muito aparelho, por exemplo, que é novidade. Um exemplo agora que é novo, o Moto G9, se não estiver enganado, o Moto G9 Play. O Moto G9 Play, ele abre igual a 10. É uma tampa que encaixa atrás. Não tem que esquentar. Você entendeu? É um aparelho já mais tranquilo de mexer. G9, né? Moto G9, se não estiver enganado, é o Play. Que abre pela tampa. Eu troquei a tela de... Em 3 meses saiu, eu troquei a tela de um. Então, assim, e não tinha nenhum vídeo no canal. Não tinha nenhum vídeo no YouTube, por exemplo. Que era aparelho novo, ninguém tinha feito ainda, pelo menos na época eu não achei. E aí que você tem que dar uma pesquisada, você tem que catar o aparelho, você tem que dar uma olhada, você tem que ver se por acaso você consegue fazer uma brechinha, entendeu? Por exemplo, diferentemente do Moto G6, né? O Moto G6 que abre pela frontal. Moto G6 abre pela tampa traseira também. Esquece. O Moto X4, né? O Moto X4, se você abrir a traseira dele, ele sai a tampa. Só que você não vai... o Moto G7 também, se eu não estiver enganado, sai a tampa. Mas aí você vai encontrar uma parte de alumínio lá que não tem jeito de fazer nada. Então, uns aparelhos, para dar manutenção, você tem que tirar pela frontal. Entendeu? Aí que vai a questão do orçamento. Depois nós vamos falar, nós vamos fazer uma aula só de orçamento, entendeu? Porque às vezes você passa o preço, por exemplo, da tela de um conector, um conector de carga, por exemplo, do J7 Pro, para dar manutenção do J7 Pro, tem que tirar a tela. Aí você passa a 70, 80 reais. A tela custa 200. Você vai, e para abrir não é fácil, né? É difícil, por exemplo, para abrir. Mas é melhor primeiro, não, vou dar uma pesquisada nas peças e puxar e ver primeiro, né? Não é, vamos ser sinceros, né? Não é vergonha nenhuma você falar que você viu um vídeo para abrir um aparelho. Não precisa ter. O que a gente tem que fazer é o seguinte, tem uma base. Conforme for pegando os aparelhos, entrando para você, você vai lembrando. Esse aqui eu não sei, vê um vidinho ali rapidinho, como abrir. Por quê? Quando você chegar no abrir, você já vai ter acesso, por exemplo, bateria, a placa, se for trocar a tela, se for conector de carga, quer dizer, você já chega
você já vai dar manutenção no aparelho. Então, assim, é bem mais prático. E a dica que eu dou, assim, não abrir com pressa, porque vai quebrar, entendeu? Não abre com pressa, não, abre com calma, esquenta lá, tira de novo, põe, não precisa ter pressa, não, tá? Eu preparei os slides aqui, mas eu acho que dessa aula não vai dar tempo, como nós estamos já falando dessas dicas de montagem, desmontagem, inclusive, aí, de modo geral, mas depois a gente passa, falta 6 minutos para acabar essa aula só. É muito rápido, eu acho que vai passar um pouquinho, tá? Muito bem. Dúvidas, perguntas? Não, para mim tá tranquilo. Pessoal aí, o Hector, a Aline, tudo bem, Aline? Para mim tá tudo esclarecido. Tranquilo, Anderson. Para mim também. Tá tranquilo. Também. Renato? Tranquilo também, tranquilo. Joia. No começo assim, na verdade, a gente acaba ficando com dúvidas mesmo, né? Mesmo porque nós estamos falando, e não estamos vendo isso aqui, né? Prática, né? Não estamos vendo a prática, né? Então, eu entendo que fica um pouco duvidoso, assim, porque às vezes a teoria não dá pra gente assimilar muito. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, é a base. O interessante é a gente se ligar, a teoria com a prática, né? Por quê? Você não vai fazer errado. Tenho certeza que você não vai fazer errado. E se fizer uma vez só, nunca mais você faz errado. Dizem que a gente aprende com erro, né? Então, muita gente não vai nem errar. Isso aí você pode ter certeza. Mas se errar também, não precisa ficar chateado. Eu não quero mexer mais. Gente, o curso de manutenção de celular, de smartphone, chama como você queira assim, é um curso, se você consegue ter uma remuneração bem interessante. Vai só de você caprichar, né? Mas é o cotidiano aí para frente, é o treino, né? A prática que vai nos levando aí a sempre melhorar cada vez mais. E a dificuldade também existe, né? Dificuldade de? Assim, você pega um aparelho e começa a mexer e de repente dá errado. Aí tem que ter muita calma na hora de, né? Como você falou, tem que ter calma para consertar o celular. Senão, tudo vai por água abaixo, né? E, tipo assim, o nervosismo também, que é normal. No começo, tudo pode dar certo e pode dar errado também, né? Em umas partes. Tem que pesquisar. Eu já vi profissional pesquisando para ver como se abre o aparelho. Imagina a gente que está começando. Mas, é isso mesmo. Você falou tudo e mais um pouco. Eu não tiro uma vírgula do que você falou. A gente pesquisa hoje, né? Por quê? É medo de fazer errado, né? É o cuidado. Às vezes, a pesquisa, por exemplo, não vai servir nem só para você. Vai servir para um dia da manhã, você trocar uma informação com alguém, você já passar uma orientação correta para a pessoa. A pesquisa é válida, né? Tanto é que quando você faz um curso, dependendo do seu curso técnico, se é um curso de graduação, existe prova. E para você fazer a prova, você tem que pesquisar, você tem que estudar. No nosso curso não é diferente, né? Só que o nosso caso, nós temos a internet na palma da mão. Então, assim, é válido a pesquisa, né? O que você tem que ter cuidado na pesquisa? Que a pesquisa sirva como base, né? O que é a base? Para você fazer. Por que eu estou te falando isso? Porque, às vezes, os vídeos que a gente vê no YouTube, por exemplo, muitos são editados, né? E, às vezes, o cara não mostra um erro. Ele quer que o vídeo saia certinho lá para dar o joinha dele, enfim, para ter as coisas do YouTube que o YouTube oferece. Só que ele não passa um erro. Por exemplo, né? Que você não pode usar muita força para deslocar, por exemplo, uma tampa, que ela quebra se for de vidro. Um exemplo, do A7, entendeu? Você não pode usar, por exemplo, para tirar a bateria, você não pode usar uma espátula de ferro, de alumínio, de plástico, entendeu?
Então, assim, só umas coisas que a gente tem que ter um pouco de cuidado. O vídeo é válido. Isso aí você pode ter certeza. E essa insegurança que você falou, né? Insegurança não, é um medo, né? É normal. Então, assim, não precisa ficar... É óbvio que a gente tem medo, não adianta a gente falar que não tem. Ainda mais no começo, entendeu? Mas, assim, faça com tranquilidade. Você falou uma coisa que é verdade. Tenha calma, né? Foi a palavra que você usou. Calma. Se você fizer com calma, vai dar certo. Se você fizer correndo, vai dar nhaca. Você pode ter certeza. Ó, experiência própria minha. Eu, no começo, eu fiz o curso de abrir a loja, fui louco. Já vou abrir a loja. E o que eu fazia? Em vez de tirar uma tela com cuidado, quebrada, já ia trocar. Com cuidado, para ir treinando, eu chegava, metia a espada, tirava e jogava fora. Apanhava nova e recebia e acabou. Entendeu? Eu demorei um tempo para chegar nessa linha de raciocínio que eu tenho que ter cuidado. Principalmente porque já estava quebrada. Ótimo. O que eu tenho que fazer? Tirar sem quebrar. Por quê? O dia que eu precisar abrir um aparelho pela frente e tiver que passar orçamento de quebra de tela, eu vou estar mais seguro. Eu já estou treinando. Entendeu? E é o que acontece hoje, graças a Deus. Ah, Anderson, você não quebra? Quebra. Mas assim, de 100 telas, eu provavelmente vou quebrar uma. E se eu quebrar, eu vou ficar muito chateado, porque eu não gosto de quebrar. Entendeu? Porque é prejuízo meu. Né? Eu vivo disso. Eu não tenho outra renda. Meu ganha-pão é que você quebra o celular e arrume comigo. Inclusive, se alguém precisar, estamos à disposição para orçamento, né? Tá certo.